chega de moleza, vamos aprender e aprender a palavra de Deus. Matéria de hoje, bibliologia. O que nós faremos hoje? Hoje nós vou usar um termo assim, que você de repente fala, mas que termo estranho, mas não é. Nós vamos fatiar a Bíblia. Que termo? Nós vamos fatiar o Antigo Testamento e nós vamos fatiar o Novo Testamento depois. Primeiro o Antigo. Mas por que esse termo? Nós vamos dividir em partes, gente. Dividir em partes. Você sabe por quê? A nossa mente, a didática, a pedagogia ensina que a gente precisa dividir as coisas para aprender. Por exemplo, você vai tirar carteira de motorista, como diz no Rio, em São Paulo, carta de motorista. A pessoa vai tirar carta de motorista. O que é feito lá? Primeiro a pessoa aprende o quê? Leis. As leis de trânsito. Não é isso? Aprende as leis. Depois aprende as placas, sinalização. Não foi isso? É assim. Depois tem o simulador. Tem um pouquinho de mecânica. Tudo separado. Depois tem aula prática. Depois tem que aprender a estacionar. Depois tem a aula, a prova, enfim. Por partes. Aí a pessoa sai dirigindo o carro. Aí junta tudo quando está dirigindo, não é? Não junta tudo? Sabe dirigir, sabe a lei, sabe a placa, sabe tudo. Quando pode entrar à direita, quando não pode, quando o sinal está vermelho, quando pode passar. Se beber, não dirige. É uma lei. É uma lei. Legislação. Mas não aprendeu separado? Mesma coisa é a palavra de Deus. Tem gente que quer aprender tudo de uma vez. Pega a Bíblia e pensa que é mágica. Não é assim, irmão. Tem que ir por partes. Ir por partes. É o que nós faremos. Nós vamos pegar o Antigo Testamento e vamos dividir em partes. É isso que o curso faz. Eu vou pedir para o nosso cameraman dar uma filmada aqui. É isso que o curso faz. Ele divide. Olha, aqui tem geografia bíblica. Tem história. Tem poesia. Tem escatologia, que são as profecias. Porque o módulo, olha aí, ó, material para estudar. Material, tudo dividido direitinho. Você vai estudando e vai aprendendo tudo separado. Tudo separado. Aí depois você pega o seu diplominha, pega o seu certificado. Daqui a pouco o pastor chama para você dar uma palavra. Para a senhora. Chama a senhora para dar uma palavra. Olha, vou chamar fulana para dar uma palavra. Aí só começa a falar, puxa vida, quanta sabedoria. Na onde que essa irmã aprendeu tudo isso? Onde esse irmão aprendeu? Porque estudou separado. Estudou, aprende mais fácil. Gente, isso aí é a mente, Deus fez assim. É o que nós faremos aqui. Então nós vamos estudar bibliologia agora, os livros da Bíblia separados. E a primeira etapa, a primeira parte nós chamamos de Pentateuco. Escreve aí no seu caderninho. Pentateuco. Penta, 5. Você lembra? O Brasil, por exemplo, o Brasil não é pentacampeão de futebol? Nós éramos tetra. Éramos tetra, fomos fomos bi, tetra, né? Agora nós somos o quê? Penta. Não é pentacampeão? Não é penta? Penta 5. 5 vezes campeão. Tá certo? Então penta no grego quer dizer 5. E teuco é rolo, ou livro. Vamos falar livro para facilitar. Então nós vamos fatiar como? A Bíblia no Antigo Testamento tem 39 livros. Nós vamos trabalhar primeiro com 5. Os 5 tem um nome técnico. O nome técnico, Pentateuco. Os 5 primeiros livros da Bíblia. Tá bom? Eu vou pedir para a nossa editora colocar na tela os 5 livros da Bíblia, os primeiros 5. Veja lá, nós chamamos de lei também. Ou Pentateuco ou lei. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Vou dar um dever de casa para você agora. Eu vou dar um dever para a senhora que quer aprender, que quer realmente, está gostando, eu vou dar um dever. Porque tem um exercício, não tem? Para tirar a carta de motorista não tem os exercícios? Não tem que fazer aulas dirigindo, a carrinho da autoescola com o instrutor do lado? Exercício, não é? Então eu vou te dar um exercício. Você vai pegar um papelzinho, uma tirinha de papel. Pode ser papel rascunho. Papelzinho. Pega um papelzinho na sua casa. Pode ser um papel rascunho, não tem problema. Pega um papel e escreva assim, ó. Pentateuco. Aí você escreve 5 livros. Aí você escreve lei, que é chamado de lei também. Que no hebraico é Torá. Olha, já aprendeu a palavra hebraica. Tá vendo? Tá vendo que gostoso?
Falar lei e falar Torá é a mesma coisa. A lei de Moisés, a Torá. Torá é a mesma coisa que lei. Tranquilo? Então escreve aí também no seu caderninho. Torá. É hebraico. Então o primeiro livro da lei, ou do Pentateuco ou da Torá, tanto faz falar um desses três nomes, qual é? Gênesis. E o que significa a palavra Gênesis? Então escreve num papelzinho o nome dos 5 livros. Vamos lá. A senhora pega um papelzinho e escreve o senhor com calma, ó. Gênesis, Gênesis, aí coloca igual, sinalzinho de igual, e escreve começo, começo, ou início, como preferir. Se escreve Gênesis igual, começo ou início. Até porque a primeira palavra, o primeiro versículo de Gênesis, no hebraico, começa assim, no começo, que é Bereshit. No começo, no hebraico, olha o termo que legal, Bereshit. Bereshit significa no começo. Primeiro livro, e não é no começo? Você quer saber sobre a criação do mundo, a criação da fauna, da flora, a criação de tudo, da separação da água, da terra, a criação do homem, que é o ápice, a coroa da criação, precisa ler Gênesis. Você quer saber sobre o dilúvio? Precisa ler Gênesis. Os patriarcas, é o começo de tudo. Precisa ler Gênesis. Olha, no começo, no princípio, criou Deus os céus e a terra. O livro já começa a falar, olha, existe um Deus único e tudo foi feito por ele. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Olha que coisa maravilhosa. Primeiro livro. E o segundo livro da Bíblia? Segundo livro. Aí, termina o livro de Gênesis, tem 50 capítulos. Pode ver que tem 50 capítulos. É um livro gostoso de ler. Quando chega no final, vai a família, são 75 pessoas morando no Egito, na terra de Gósen. Depois nós vamos aprender na aula de geografia onde fica a terra de Gósen. Eles foram para o Egito. Então todo mundo morando. Só que passaram anos. Para você ter uma ideia, quando você sai da última página de Gênesis e vai para a primeira página do Êxodo, temos 300 anos. Olha que distância, 300 anos de distância. Você sabia disso? Olha que coisa maravilhosa. Aprender hoje, ó. Anota aí. Da última página de Gênesis para a primeira página de Êxodo, 300 anos. Olha que coisa interessante. Muito bem. Mas Êxodo, o que significa Êxodo? Olha como as coisas são simples. Você já viu falar de êxodo rural? Você sabe o que é êxodo rural? Você já viu falar na televisão? Tenho certeza. A senhora já viu, não viu? As pessoas saindo do campo e vindo para a cidade. Estão praticando um êxodo. As pessoas saindo da cidade e indo para o campo é um êxodo urbano. Você viu essas pessoas que estão saindo lá da Síria, vindo tudo para a Europa, fugindo? Então eles estão fazendo êxodo, saída. Êxodo significa saída. Escreve aí êxodo igual saída. Olha que facinho que é. Êxodo, saída. Mas por que o livro tem esse nome? Mas estranho, saída. Porque ele vai mostrar a saída do povo do Egito para Canaã. É isso aí. E vai, quem que tira o povo? Quem que conduz o povo? Moisés. Moisés é que conduz. Você já viu falar dos 10 mandamentos? Tá famoso aí, todo mundo tá falando 10 mandamentos, tem um filme aí circulando, tá uma onda, como diz meu filho. Então, o Êxodo, que lá é o Êxodo. Você quer aprender? Leia a Bíblia, você vai ver. Leia o livro de Êxodo. Então, saída. Então, não está certo? O povo começa com Deus criando tudo, aí vem a família patriarcal. Família patriarcal vai morar no Egito. Agora, depois de 300 anos, tem um Êxodo. Eles se tornaram escravos lá, nós vamos aprender por que eles viraram escravos. Êxodo. Muito bem. Agora o povo já saiu do Egito. Eles eram escravos. Estavam como escravos no Egito, saíram. A pessoa, quando o Brasil, você lembra da ditadura militar? Tem gente que não viu, né? Eu lembro. Quando nós saímos do governo militar e nós fomos para o governo democrático, quando nós agora elegemos o nosso presidente, primeira coisa que foi feita, eu me lembro muito bem, uma constituinte. Um grupo de pessoas eleitas para quê? Para discutir uma nova Constituição, porque agora era uma nova forma de governo.
e nós fizemos uma nova Constituição. Olha que coisa interessante, uma nova Constituição. Uma Constituição até avançada. Agora veja, o povo era escravo, o povo estava escravo, saiu da escravidão, 75 pessoas entraram no Egito, E agora, depois de mais de 300 anos, são o quê? Por volta de 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas, de 2 milhões e meio a 3 milhões de pessoas. Gente, se na casa da gente precisa de norma, precisa de regra, não tem regra na sua casa? Na minha tem. Não tem regra? Tem regra. Imagina 3 milhões de pessoas, precisa de regra, não precisa? Então é o livro das leis, chamado Levítico. Levítico é a constituição do povo de Deus. O povo saiu da escravidão, não tem norma, não tem. Agora precisa de uma constituição, de uma lei. Então, Levítico é o livro das leis. Olha que gostoso que é. Como é facinho, gente, a Bíblia. E tem gente que não sabe, porque não teve oportunidade. A senhora não é culpada. O senhor não é culpado, mas agora o senhor está tendo a oportunidade de aprender. Lembra que eu falei que ninguém se arrepende de aprender? E depois ainda tem gente que fala mal da teologia, né? Tem gente que fala mal, porque não sabe. Agora veja bem, já tem a lei. Então nós temos o começo, nós temos a saída, agora o povo sai da escravidão, precisa de lei, Levítico. Agora, e para pôr em prática essa lei? Não tem? Aqui, depois que fizeram a Constituição, aí foram para o Código do Consumidor. O Código do Consumidor, o que é? Ele vai na Constituição e vai interpretar a Constituição e trazer para a gente, porque nós somos consumidores, não somos? Código do Consumidor, não é? Não tem é pôr em prática aquilo que está na Constituição. Veja, o povo já tem a lei, mas agora precisa organizar, pôr em prática aquilo lá. Então, organizar, numerar, separar, olha, você vai ficar desse lado, essa turma vai ficar daquele, os levitas vão cuidar do tabernáculo. Então, essa prática, essa numeração, essa organização tem um nome, números. O livro do censo, né? Tem que contar, tem que separar, tem que organizar. O livro do censo é números. O quarto livro, olha que gostoso, o quarto livro, censo. Então, Gênesis, começo, Êxodo, saída, Levítico, livro das leis, e números, que é o livro do censo, o número da organização, da contagem, tá certo? Pôr em prática a lei. Muito bem. Aprendeu tudo? Aprendeu, só que existe uma coisa que na escola ela é muito usada na pedagogia, na didática. Se chama recapitulação. Você sabia que a gente precisa estar sempre recapitulando as coisas? Sempre recapitulando? Então aí vem o quinto livro da Bíblia, que é o livro da recapitulação, ou seja, repetição da lei. Porque todos que tinham mais de 20 anos pereceram no deserto. É uma nova nação agora, é um novo povo. De 20 anos para cima, todos 40 anos no deserto, morreu tudo. Agora é um novo, exceto Caleb e Josué. Os demais morreram. Então agora Moisés precisa recapitular tudo com o povo. Recapitular. Não é isso que a gente faz na igreja? Não é? Quantas vezes eu já não vi o sermão, por exemplo, o bom samaritano? Sempre vai. Faz 2000 anos que está sendo contada essa história que foi dita por Jesus, né? Essa parábola do bom samaritano. Cada geração que vem está repetindo, recapitulando. Então, Deuteronômio, recapitulação, repetição da lei. Agora, para fechar esse bloco, esses 5 livros têm um autor. Alguém foi usado por Deus, né? Foi usado, ou melhor, escritor, né? O autor é Deus, o Espírito Santo, mas tem um escritor. Quem foi que escreveu esses 5 primeiros livros? Estamos estudando a palavra de Deus. A matéria de hoje, bibliologia. E nós já dominamos os 5 primeiros livros da Bíblia. Vamos recapitular? Gente, eu vou falar tanto isso aqui que vai chegar no fim do ano, você decorou todos. Decorou? Não só decorou, né? Porque não adianta só repetir, tem que entender o que está falando. O papagaio fala, mas não sabe o que está falando. Tá certo? O papagaio fala, mas ele não sabe. Até tem uma historinha que eu vou contar para vocês aqui de uma pessoa que malandra, né? Uma pessoa malandra pegou uma coruja, pintou a coruja de verde
e foi na feira vender a coruja como papagaio. Olha só que situação. Ele pintou a coruja de verde e levou na feira para vender como papagaio. Aí foi uma pessoa lá, gostou, né, olhou e falou, olha, eu sempre quis ter um papagaio, quanto é o papagaio? Pagou o papagaio, pagou o preço e levou o papagaio. Quer dizer, coruja pintada de papagaio para casa, ficou lá. Passou um ano, nada do papagaio falar, né? Coruja não fala, né? Não adianta, não fala de jeito nenhum. Aí ele ficou triste, ficou irado. Falou, eu vou achar esse cara que me vendeu esse papagaio que não fala e eu vou ver só o que ele vai me explicar. Aí ele foi lá com o papagaio dele, que era uma coruja pintada de verde, de papagaio. Chegou lá na feira, encontrou o cara que vendeu, o senhor que vendeu, falou, escuta, meu amigo, eu comprei esse papagaio faz um ano e até agora ele não falou nada. Aí o que vendeu falou, olha assim, ele realmente pode até não ter falado, mas o senhor pode observar que ele fica prestando atenção. Entendeu? Ainda conseguiu então prestar atenção. É importante prestar atenção e aprender, não é verdade? Senão fica igual coruja, só fica com aquele olho prestando atenção, mas não aprende. E para aprender precisa praticar. E para praticar precisa fazer o exercício que pratica. E eu já dei um exercício. Escrever o nome dos 5 primeiros livros num papelzinho. Escreve Pentateuco, escreve Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Se esqueceu, é só pegar a capa da Bíblia, ia virando as primeiras páginas e encontra o nome. E cola na geladeira. Cola lá com imã na geladeira, cola no armário na frente onde está lavando louça. O senhor que está me ouvindo, cola no espelho onde o senhor faz a barba. Onde faz não está fazendo, cortando a barba, quem tá, mesmo que tenha a barba que está dando aquela ajeitada, né? Então fica olhando ali no espelho lá, ó. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Todo dia vai olhando, igual a coruja, prestando atenção. Um dia vai estar falando de cor, né? Porque nós somos muito mais do que uma coruja ou do que um papagaio, né? Nós somos seres humanos, a imagem e semelhança de Deus. Deus deu essa capacidade para a gente de aprender as coisas, tá bom? E ensinar outras também. Aí o senhor ensina para o seu filho, ensina para o seu vizinho, ensina para o seu amigo no trabalho, porque quem ensina aprende mais. Porque para ensinar tem que saber, tá certo? Muito bem. Estes 5 primeiros livros, quem escreveu esses 5 primeiros livros? Moisés. Então, Deus escolheu, Deus usa o homem, o ser humano. Deus escolheu Moisés para escrever esses 5 primeiros livros. O autor, né, no sentido profundo quem é o autor dos 5 primeiros livros? O autor, Deus, o Espírito Santo. Agora, quem foi o escritor? Quem escreveu? Moisés, tá bom? Moisés, o homem que Deus mais usou no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Moisés é o homem mais usado na Bíblia, sem sombra de dúvida. Ele escreveu os 5 primeiros livros e foi treinado 40 anos no Egito para ser faraó. Sabia disso? Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 22, fala que Moisés conhecia toda a ciência do Egito. Olha que profundidade. Toda a ciência do Egito. Então ele era um cientista praticamente. Esse foi o homem que Deus escolheu para fazer essa grande obra. Então o Pentateuco, 5 primeiros escritos por Moisés, tá? Quando mais ou menos ele escreveu? Quando? Que data? Anota aí no seu caderno. Mais ou menos 1460. Porque a destruição de Jericó se deu em 1400. Então pode baixar 40 anos, 1440, 1450 antes de Cristo. Então é uma data aproximada, tá? 1400 é a destruição de Jericó. Então Moisés é um pouquinho antes, está mais distante um pouquinho, tá bom? Depois vamos trabalhar com data em cronologia bíblica. Muito bem. Agora, eu já aprendi os 5 primeiros livros, a primeira fatia. Eu falei que são 4 partes. Está gostando da aula? Está aprendendo a palavra de Deus? Então, dá um like aí, compartilhe com o pessoal na rede, no Facebook, acesse o nosso site, é importante acessar o nosso site. Vou pedir para pôr na tela, é o www.icp.com.br www.icp.com.br. Lá você encontra essa Bíblia,
a Bíblia Apologética de Estudo. Você encontra também os nossos módulos, os módulos para você, porque você está fazendo o curso, está pegando as aulas aí na internet, mas e o seu diploma? Como você vai receber o seu diploma? Como você vai provar que você estudou? Então precisa ligar para a gente, precisa acessar o nosso site, peça o material, lá tem tudo detalhado, eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida, tá bom? Entre em contato conosco, que eu não tenho dúvida disso, que o seu ministério será abençoado, a sua família será abençoada, os seus amigos serão abençoados, porque o nosso Senhor Jesus ensinou que a boca fala daquilo que o coração está cheio, tá bom? Então, acesse o nosso site e você vai encontrar tudo lá para ser abençoado. É o www.icp.com.br. Estou indo embora, forte abraço e fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.